Olá, aqui é Kelly Soares para o Momento Leitura do Desafio A Autoestima é a Chave. Eu estou lendo para você o livro Até as Águias Precisam de um Empurrão, de David McNally, tradução de Alves Calado. Hoje eu vou ler para você o capítulo 1, Começar de Novo, Renovação. Procure um lugar cômodo, sem interrupções e vá fazendo uma escuta ativa no seu tempo e ritmo. Lembre-se de levar o seu caderno do desafio para fazer as suas anotações, anotar as suas perguntas, correlacionar o que você vai aprender com a sua vida cotidiana, permitindo que você faça uma reflexão. Como eu posso aplicar estes conhecimentos à minha vida? Lembre-se, conhecimento só é poder quando colocado em ação. Então vamos lá? A mãe de Jimmy chamou-o às 7 da manhã. Levante-se, Jimmy, está na hora da escola. Não houve resposta. Ela chamou de novo, dessa vez mais alto. Levante-se, Jimmy, está na hora da escola. Mais uma vez, não houve resposta. Exasperada, foi até o quarto dele e sacudiu-o, dizendo: Jimmy, está na hora de se aprontar para a escola. Mãe, eu não vou à escola, respondeu ele. Existem 1.500 crianças naquela escola e todas me odeiam. Eu não vou à escola. Vá para a escola, respondeu ela rispidamente. Mas mãe, todos os professores também me odeiam. Outro dia eu vi 3 deles conversando e um estava apontando o dedo para mim. Sei que todos eles me odeiam, por isso eu não vou à escola. Vá para a escola, exigiu a mãe de novo. Mas mãe, eu não entendo. Por que você quer me fazer passar por toda essa tortura e esse sofrimento? Por 2 bons motivos, Jimmy, contra-atacou ela. Primeiro, você tem 42 anos. Segundo, você é o diretor. Poucas pessoas nunca se sentiram como Jimmy. Simplesmente não queremos ir à escola. Essa escola, claro, é a própria vida, onde abandonar o curso ou matar a aula pode parecer uma ideia muito melhor do que enfrentar os desafios que inevitavelmente estão adiante. Mas talvez você nunca tenha pensado na vida como uma escola. Entretanto, a vida verdadeiramente memorável, a que é celebrada com amor e admiração, sempre tem uma história rica em realizações e experiências. Mais importante, dentro dessas experiências estão lições valiosas que aumentam muito a qualidade da vida. Perguntaram a Pablo Casals, o grande violoncelista, porque aos 80 anos de idade ele continuava a se exercitar durante 4 horas por dia. Ele respondeu: porque eu acho que eu estou ficando melhor. Para entender mais completamente o significado disso, deixe-me matar um dragão de forma rápida e impiedosa, um poderoso mito destruidor de almas. Nossa cultura perpetua a ilusão do sucesso. Através da superexposição e da atenção dada pela mídia aos ricos, poderosos e glamurosos, ficamos seduzidos pelas aparências, na crença de que algumas pessoas chegaram lá. A implicação e a mentira é que eles vivem felizes para sempre. Os que conseguiram chegar lá descobrem que a felicidade para sempre não existe. Uma descoberta que pode ser devastadora. O sucesso começa assim que compreendemos que a vida é crescimento, é adquirir conhecimento e habilidades necessárias para vivermos com mais plenitude e eficácia. A vida deve ser uma educação interminável e quando ela é totalmente apreciada, não somos mais sobreviventes, e sim aventureiros. A vida torna-se uma jornada de descoberta, uma exploração do nosso potencial. Toda alegria e exuberância que experimentamos na vida é fruto da nossa disposição para correr riscos, da nossa abertura para a mudança
e da nossa capacidade de criar o que desejamos para a nossa vida. Não importa se você já arriscou muito e perdeu muito. Não importam os erros, não importa o fracasso, o que importa é você ter aprendido com os erros e os fracassos. O que importa é você ter ido adiante, crescido como resultado dessas experiências. A vida, cheia de erros, é muito mais rica, é mais interessante, é mais estimulante do que a vida que nunca se arriscou nem se posicionou com relação a nada. Hal Prince, o famoso produtor da Broadway, disse: qualquer pessoa que nunca tenha tido um fracasso é um amador. Um bem-sucedido presidente de banco, perto da aposentadoria, estava sendo entrevistado por um repórter. A que o senhor atribui seu sucesso? Isso é fácil de responder. As boas decisões. E a que o senhor atribui as suas boas decisões? Isso é fácil, mais fácil ainda. A sabedoria adquirida com a experiência. E onde o senhor adquiriu essa experiência? Fácil de novo, com as más decisões. A sabedoria com a qual você constrói o seu futuro é consequência das descobertas e das experiências da sua vida. Essa sabedoria é seu bem mais importante, quando você encara o que honestamente deseja da vida. Por outro lado, você está destinado a repetir os erros resultantes das coisas que não aprendeu. Deixe-me contar como cheguei a esse entendimento. Cresci como o filho mais velho de pais amorosos e muito ambiciosos. Herdei sua ambição e decidi que estava destinado ao sucesso e que o sucesso significava ser rico. A impaciência, combinada a um desejo intenso, levou-me a preferir a faculdade e a começar minha primeira empresa logo depois de sair do 2º grau. Duas qualidades serviam de combustível ao meu impulso para este sucesso: uma energia desenfreada e saber exatamente o que eu queria. Sentia-me estimulado e pronto para aproveitar qualquer oportunidade empresarial que me levasse mais depressa ao destino. Não tinha suspeitas ou receios de esquemas para ficar rico depressa. Pelo contrário, queria ficar rico e quanto mais depressa, melhor. Por volta de 25 anos, meu impulso me levara a um nível de sucesso que muitas pessoas veriam como a realização do sonho americano. Um Rolls Royce, uma linda casa de campo e a Europa como meu playground eram evidências de que eu estava junto dos que haviam chegado lá. Quando eu tinha 28 anos, meu negócio fracassou. Foi um golpe devastador para um ego que anteriormente não fora ameaçado. Depois de ter fundido toda a minha identidade à empresa, quando ela se desintegrou, eu também me desintegrei. Sem minhas posses, eu não só não tinha nada, como parecia também não ser nada. A queda foi lenta e constante. Decaí em todas as facetas do meu ser: física, espiritual, mentalmente. Incapaz de pensar em outra coisa que não os arrependimentos e os "e se", convicto de que explodira com a oportunidade mais maravilhosa que a vida jamais me apresentaria, não vi qualquer promessa no futuro. Busquei refúgio na bebida com os amigos. As noitadas tornaram-se tão frequentes que meu casamento ficou seriamente ameaçado. Mas, ironicamente, foi minha esposa que me salvou. Certo dia cheguei à mesa para o café da manhã com uma tremenda ressaca. Quem entende disso sabe que não é um momento da sua vida em que você procura conselho. A despeito disso, minha esposa verbalizou devagar, em voz baixa e sucintamente algumas palavras que ficaram para sempre gravadas na minha mente. Você está ficando tão ordinário, David. Essas palavras atravessaram o álcool como um raio e ficaram me assombrando pelo resto do dia. No fundo do coração eu sabia que não havia essa coisa de ser humano ordinário. O que aconteceu com você? Perguntei-me.
Há 2 anos você estava no topo do mundo e agora está afundando pelo bueiro. Acho que as ideias vêm e só vêm quando estamos preparados para aceitá-las. Nesse caso, o aluno estava pronto e as respostas vieram depressa. Como muitos outros, eu reagira ao meu infortúnio como se ele fosse apenas isso, uma questão de sorte totalmente fora do meu controle. Achava que eu era uma vítima e assim passava o tempo representando o papel de vítima, culpando, dando desculpas e racionalizando. Esse estado mental negativo esgotava continuamente minhas energias e foi o precursor das ações autodestrutivas que vinham causando uma devastadora reação em cadeia. Meu desespero profundo e as palavras da minha mulher combinaram-se para me dar um choque do que é conhecido como um vislumbre ofuscante do óbvio. Então, a vida me for injusta? E daí? Ela também não for injusta para milhares, milhões de outras pessoas? E muitas dessas pessoas não haviam enfrentado circunstâncias bem piores e ainda assim se recusaram absolutamente a ser derrotadas? As respostas mais comuns a uma crise de vida são a negação, a resistência e a aceitação. Negação, enterrar a cabeça na areia à espera de que o problema desapareça de algum modo misterioso e indolor. Resistência, lutar contra o que aconteceu ou está acontecendo num esforço fútil para voltar o relógio ou manter o status quo. E a aceitação, não necessariamente gostar da situação, mas reconhecer totalmente sua realidade e estar disposto a enfrentar a verdade do que aconteceu, não importa o quanto tenha sido difícil. A negação e a resistência prolongam efetivamente a dor, ao passo que a aceitação abre a porta para encontrar soluções criativas para o problema. No livro Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl, relata o que aprendeu em sua experiência como prisioneiro num campo de concentração. Ele escreve: tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, a de escolher nossa atitude em qualquer situação, de escolher nosso próprio caminho. A negação e a resistência tinham feito parte de minha vida durante quase 2 anos. As palavras de Viktor Frankl me inspiraram a fazer escolhas novas, a finalmente aceitar o que acontecera com todas as suas implicações e consequências, e em seguida a prosseguir usando a experiência como uma lição poderosa, sobre a qual poderia construir um futuro positivo. A decisão de aceitar o que acontecera, de parar de ser vítima e passar a ser responsável, não foi fácil, mas foi inquestionavelmente o ponto crítico para a minha recuperação. O processo de renovação começou com uma avaliação brutalmente honesta de minhas vantagens e desvantagens físicas e de minhas forças e fraquezas pessoais. Em seguida, deixei de focalizar os efeitos do fracasso da empresa e passei a examinar o motivo de ela ter obtido sucesso originalmente. Mesmo ainda em dificuldades financeiras, comecei aos poucos a ver o que poderia fazer a esse respeito. Começou então a surgir gradualmente a determinação de reassumir o controle de minha vida. Com mais sensatez, depois da experiência de passar do luxo ao lixo, dessa vez me senti pronto para fazer a coisa do modo certo. Nos anos seguintes, desenvolvi um novo negócio bem-sucedido. Aproveitando o meu dom de ensinar e motivar os outros, assumi a franquia para o Pacífico Sul de uma organização internacional de treinamento em administração e vendas. Com base em Sydney, na Austrália, trabalhávamos para muitas das maiores empresas da região. Entretanto, mais importante do que qualquer narrativa de sucesso é o conceito de que uma crise é frequentemente o que o autor e psicólogo Dick Leider chama de toques de despertar da vida. As crises
forçam a atenção na desordem do nosso pensamento e podem nos salvar enquanto oscilamos na beira de um desastre ainda maior. É preciso que esses alarmes disparem com frequência antes de nos tornarmos totalmente conscientes do rumo pelo qual nossa vida seguia. Agora entendo que todo o desenvolvimento humano é determinado, em primeira e última instâncias, pelo nosso pensamento. Se tivermos consciência disso, uma filosofia pessoal de vida, um modo de ver o mundo e um ponto de vista desenvolvem-se com o passar dos anos. Tomamos decisões sobre quem somos, em que acreditamos e o que somos capazes de fazer. Essas decisões direcionam nossos atos e moldam nosso comportamento, cujo produto final são as circunstâncias e as condições em que nos encontramos. Em meus cursos e seminários, ainda encontro considerável resistência a essa ideia. Muitos de nós não nos sentimos confortáveis em aceitar o fato de que criamos aquilo que somos, porque isso implica responsabilidade. Parece não haver desafio mais difícil do que aceitar a responsabilidade pessoal, não somente pelo que somos, mas também pelo que podemos ser. Para que qualquer um de nós seja totalmente livre, se desejamos aprender a voar nesse mundo em mudança, primeiro devemos estar dispostos a assumir a responsabilidade pela nossa vida. Pense nas palavras de Václav Havel, quando, recém-eleito presidente da Tchecoslováquia, dirigiu-se ao povo que acabara de se livrar das correntes do comunismo. Não podemos colocar toda a culpa em quem nos governou antes. Não somente porque isso não seria verdade, mas também porque isso poderia tirar a responsabilidade que cada um de nós enfrenta agora. A responsabilidade de agirmos sozinhos e com liberdade, sensibilidade e rapidez. Para mim, isso parece o grande desafio moral do presente. Agora o passado vive apenas em sua memória, mas o futuro guarda milhares de possibilidades. Independente de você se encontrar neste momento, você também pode iniciar o processo de renovação. Assim como seu corpo está sempre se regenerando fisiologicamente, você pode se regenerar mentalmente, substituindo pensamentos desgastados e estagnados por pensamentos que estimulem um sentimento de esperança e de expectativa positiva quanto ao futuro. Richard Bach, em seu livro Ilusões, escreve: você nunca tem um desejo sem ter também o poder de realizá-lo. Esta é a filosofia compartilhada por todos os que assumem o controle de suas vidas. Se o que eu estou dizendo parece coisa de pessoa otimista, deixe-me alertá-lo com uma nota de realidade. Ainda que a fórmula para aprender a voar seja relativamente simples, sua aplicação raramente é fácil. Deixar um ninho exige coragem e comprometimento. Richard Bach acrescentou a sua afirmação: mas você precisa trabalhar por ele. O trabalho começa assim que escolhemos uma nova direção para nossas vidas, porque nossa esperança e a nossa expectativa terão de enfrentar pensamentos de dúvida e limitações. Só podemos aprender a voar na proporção direta de nossa determinação de nos elevarmos acima da dúvida e de transcender as limitações. Um homem corria de volta para o seu escritório. Havia demorado no almoço e agora estava atrasado para um compromisso. Com o canto do olho, viu uma coisa tão espantosa que foi forçado a parar e observar outro homem que espiava casualmente uma vitrine. Depois de 2 minutos, a pressão do compromisso fez com que ele prosseguisse o caminho. Mais tarde falou a um colega sobre sua estranha experiência. Harry, você já ouviu dizer que todo mundo tem um sósia perfeito nesse mundo? Sim, ouvi. Bom, no almoço eu estava andando pelo shopping quando vi um cara que me chamou a atenção. Parei e observei e finalmente percebi que ele era meu sósia perfeito. O que quer dizer?
Bom, ele tinha a mesma altura, o mesmo peso, a mesma cor e as mesmas feições. Tudo estava vestido de modo diferente, mas era o meu sósia perfeito. Você foi até ele e perguntou quem ele era e de onde vinha? Não, sabe, simplesmente não gostei da aparência dele. Esses pensamentos de dúvida e limitação atacam-nos onde somos mais vulneráveis, onde nos sentimos inferiores ou onde acreditamos que temos alguma falha. Mas entenda que, se eles vencerem, você perde, permanecendo preso onde está e com medo de explorar o potencial da sua vida. Os pensamentos de dúvida e limitação são do tipo: não vai dar certo? Pau que nasce torto morre torto. Quem você acha que é? Se fosse possível, outra pessoa já teria feito. Você não tem inteligência suficiente. Não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. O que vai acontecer se você estragar tudo? Estou feliz do jeito que as coisas são. Deixe estar, não balance o barco. Você já ouviu sua voz interior fazer afirmações semelhantes a estas? Então agora ele propõe um exercício. Tire um tempo agora para identificar algum dos seus pensamentos limitadores. Então eu vou sugerir que você pegue o seu caderno do desafio, pare esse áudio, esse vídeo e escreva no seu caderno de desafio. Tire um tempo agora para identificar alguns dos seus pensamentos limitadores. Escreva todos os seus pensamentos. Pause o vídeo, depois vem comigo de novo, que eu vou continuar a leitura. Muito bem. Você pode identificar onde e quando se originaram esses pensamentos? Tente perceber como eles mudaram, começando como sugestões sutis e errôneas, até se tornarem crenças entranhadas sobre você mesmo. A partir daí, veja se consegue cavar ainda mais fundo e descobrir como elas o impediram de fazer o que desejava fazer e de ser o que desejava ser. A boa nova é que a simples identificação desses pensamentos diminui o poder deles sobre você, retirando-os dos recessos do subconsciente e trazendo-os para o consciente. Você desafia a sua validade. Uma afirmação provocante feita por David Ogilvy, o gênio da publicidade, pode ajudá-lo nesta parte do nosso trabalho. A maioria dos executivos é incapaz de pensamentos originais porque é incapaz de escapar à tirania da razão. A tirania da razão governa não só os executivos. Essa tirania reina impiedosamente sobre muitas vidas, mantendo seus súditos acorrentados a pensamentos limitados e inflexíveis e, em resultado disso, enrijecendo a criatividade e a possibilidade. Pare um momento para testar a tirania da razão, fazendo o exercício da página seguinte. Talvez você conheça esse exercício e, nesse caso, tente de novo para certificar-se de que tem a resposta ou passe algum tempo refletindo sobre suas implicações. Bom, eu vou colocar a foto no vídeo para que você possa fazer esse exercício no seu caderno. As regras: sem levantar o lápis do papel, desenhe 4 linhas retas e interligadas, passando pelos 9 pontos, mas cada ponto só pode ser riscado uma vez. Se não conseguir, depois de algumas tentativas, pergunte-se que restrições você impôs a si próprio com relação a esse problema. Então, eu vou colocar para você a foto dessa página e também, logo depois, a resposta, a foto da resposta. Pare um pouquinho, desenhe no seu caderno os pontinhos como na imagem, tente fazer o exercício e depois volte para a leitura. Muito bem.
A maioria das pessoas presume um perímetro mental ao redor dos 9 pontos, limitando qualquer solução possível à área cercada pelos pontos. Mas ao fazer isso, limitam-se às paredes que elas mesmas criaram. A resposta e o seu futuro está do lado de fora desses limites. Mas atravessá-los exigirá nada menos do que um golpe de Estado, uma revolução mental para desalojar a tirania desses pensamentos que continuam a limitar e a governar a sua vida. Independentemente de qual seja a origem desses pensamentos limitadores, sua mais poderosa arma contra eles é a sua disposição de clarear e visualizar o que realmente deseja na sua vida. Este é o ponto onde muitas pessoas tropeçam e têm um sentimento de frustração. Alguns desistem porque tivemos pouco tempo, se é que tivemos algum, aprendendo a identificar o que é importante e motivador para nós mesmos. Mas é fundamental que você comece e que persista estimulando a sua imaginação com imagens de um futuro empolgante. Escapar mentalmente ao limite dos 9 pontos é o primeiro passo para criar o que você deseja fisicamente. Vamos presumir, por exemplo, que você pudesse ter tudo o que deseja. O que escolheria? Se as escolhas fossem ilimitadas, qual seria a sua? Se qualquer coisa fosse possível, o que você decidiria fazer? Observe o modo como sua mente fala com você a respeito dessas questões. Ela resiste ou protesta? Muito bem. Agora, ignorando o que você pode achar que seja impossível ou razoável, escreva no seu caderno do desafio pelo menos 5 coisas que você acha que realmente deseja. Sem medo de ser feliz, escreva o que você realmente quer. Dê uma pausa nesse vídeo e depois volte para continuar a leitura comigo. Então vamos lá. Olhe de novo o que você escolheu. Você deseja os frutos dessas escolhas a ponto de estar disposto a declarar corajosamente, mas em privacidade, que essas são as condições, as circunstâncias e as crenças que você quer ver manifestadas na sua vida? A essa afirmação do que você quer chamamos afirmação positiva. Os pensamentos limitadores que você listou, quando expressos verbalmente, são afirmações negativas. Você é uma excelente testemunha do poder deles. Esse poder existe porque a linguagem que usamos tanto reflete como afeta nosso pensamento. Mark Hopkins afirmou: a linguagem é a imagem e a contrapartida do pensamento. E por isso, se você deseja que seu futuro não seja uma simples repetição do passado, transformar sua linguagem fazendo com que ela reflita o que você deseja e o que você não deseja é um instrumento poderoso para ajudá-lo a moldar seus pensamentos. Mas compreenda que as afirmações são apenas um instrumento e que sozinhas não mudarão sua vida. Sem a ação imediata, uma afirmação é somente um exercício de ilusão. Mas, como a lente de uma máquina fotográfica, uma afirmação é um mecanismo valioso para focalizar as cenas e os eventos que desejamos ver gravados em nossa vida. Uma visão clara é a origem da criação. Deixe-me sugerir uma afirmação inicial que tem me ajudado de forma significativa a afastar as teias de aranha das minhas limitações. Eu só aceito e só reconheço os pensamentos que contribuem para o meu sucesso. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu, Kelly Soares, tá? Essa afirmação, quando eu li esse livro pela primeira vez, há muitos anos atrás, eu comecei a fazer na minha vida. E até hoje eu percebo que ele faz parte de mim. Porque quando você repete um pensamento tantas vezes e coloca emoção nesse pensamento, ele se transforma em uma crença. Eu sugiro que você faça o teste, tá bom? Repita o pensamento, procure pensar nele com emoção, que ele se torna parte de você.
Eu só aceito e só reconheço os pensamentos que contribuem para o meu sucesso. Eu só aceito e só reconheço os pensamentos que contribuem para o meu sucesso. Eu só aceito e só reconheço os pensamentos que contribuem para o meu sucesso. Muito bem. Quando fizer essa declaração ou qualquer outra afirmação, coloque sentimento nela. As ações disparam os sentimentos, assim como os sentimentos disparam as ações. Se você se sente meio desconfortável a princípio e se é cético, isso é normal. As afirmações podem parecer uma abordagem simplista para um problema profundamente enraizado e complexo, especialmente se você se considera um ser humano sofisticado e racional. Mas eu descobri que esta afirmação é extremamente útil, especialmente quando as dúvidas ameaçam me esmagar. Mais uma vez, uma afirmação não é uma varinha mágica, mas quando você declara com coragem e honestidade o que deseja, essa ação primária mobiliza os pensamentos e as ações subsequentes necessárias para que você assegure o objeto do seu desejo. Mas se as afirmações ainda precisam de um salto de fé, dê esse salto, porque você não descobrirá suas asas se não sair do ninho dos seus pensamentos e comportamentos razoáveis. A viagem em que você está embarcando será empolgante e desafiadora, e você não pode se dar ao luxo de carregar em excesso um excesso de bagagem sob a forma de pensamentos errôneos. Em toda oportunidade que tiver, exponha-os, examine-os, seja dono deles e, finalmente, descarte-os. À medida que esses bloqueios mentais são gradualmente removidos, há uma expansão do que é possível para a sua vida. Você começará a compreender que tem o poder de escolher como quer viver, o que quer fazer e quem deseja ser. Então, poderá visualizar um futuro que irá inspirar a dedicação e o compromisso exigidos para que o seu sonho se realize. Bom, terminamos aqui o capítulo 1 do livro Até as Águias Precisam de um Empurrão. Na próxima semana você vai ouvir o capítulo 2, que se chama A Liberdade de Ser Você, o Verdadeiro Sonho. Como autor americano, ele escreve o verdadeiro sonho americano. Gratidão e amor, faça os seus comentários, escreva suas dúvidas, procure aproveitar esses conhecimentos para aplicá-los. Lembre-se o que eu repito sempre: conhecimento só é poder se colocado em ação, se transformado em prática na sua vida cotidiana. Então, faça isso. Um grande abraço, um sorriso largo e até a próxima!